João capítulo 10, versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Vamos orar. Graças te damos, Pai, pela tua palavra que é viva e eficaz. E que nesta noite ela possa penetrar em cada coração que aqui está. E que o Senhor fale, Senhor, conosco. Usa a minha vida, que não seja eu, mas que o teu Espírito Santo, a partir de agora, use-me para que as vidas possam receber do Senhor a porção da palavra nesta noite. Possam compreender, dar o entendimento. Abra, Senhor, a mente de cada um. E que toda ação do inimigo, toda ação contrária, seja desfeita e quebrada agora. Todo cansaço, toda dor, enfermidade, preocupação da mente, seja anulada agora. E que todos estejam atentos ao teu falar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Hoje nós vamos falar da voz do Senhor. Deus fala. E é interessante que Jesus, ele fala aqui que as ovelhas, aqueles que são dele, ouvem a voz dele, reconhecem a voz dele, né? Saem, diz a palavra do aprisco, e seguem a ele, né? E nesse último versículo que nós lemos, Jesus diz que ainda ele tinha outras ovelhas, né, de outro aprisco, e que elas também ouviriam a voz do Senhor e o seguiriam. Essas ovelhas que Jesus fala aqui somos nós, que um dia ouvimos o chamado do Senhor e temos seguido a Ele, né? Temos ouvido a voz dEle. Agora, nesta noite, o que o Senhor quer falar conosco, a palavra que Ele quer falar, é esta. Será que você tem ouvido a voz de Deus? Será que você tem compreendido a voz do Senhor na tua vida? Na última reunião de oração que nós tivemos no domingo de manhã, a pastora trouxe uma palavra de ouvir a voz e o Senhor usou a ela, o Espírito Santo falou com ela. E o Senhor disse que Ele tem falado aqui na igreja. Ele tem usado o pastor, a pastora, a sua palavra e tem falado. Mas muitos não têm ouvido. Muitos até têm ouvido, mas não têm obedecido. E nessa noite o Senhor quer falar no nosso coração exatamente isso. A importância de ouvir a palavra do Senhor e de obedecer e de viver a palavra do Senhor e de ouvir a Jesus, como Jesus diz aqui, e de seguir a Ele. Como tem aquele velho hino, né, que todo dia é cantado no culto na TV, né, estou seguindo a Jesus Cristo, né? Todo aquele que segue, por quê? Porque está ouvindo a voz dele. Mas hoje muitos não ouvem a voz do Senhor. Às vezes estão dentro da igreja, às vezes estão ali, são parte da família do Senhor, foram chamados por Ele, mas estão deixando de ouvir a palavra. No Velho Testamento, desde Gênesis, nós vemos um Deus que quer falar com o homem. Ele criou o homem, quando Ele criou Adão e posteriormente a Eva, Ele queria ter uma comunhão com o homem e com a mulher. O homem é o único ser em que Deus criou a sua imagem e semelhança para ter comunhão com Ele. Prova disso que quando Adão e Eva estavam ali no jardim do Éden, todos os dias Deus vinha conversar com Adão e com Eva. Na virada do dia, a palavra de Deus diz que Deus vinha. E Deus chamou Adão e falou: Adão, olha, aqui estão os animais, você vai pôr um nome em todos os animais.
Então Adão começou ali, pôr o nome nos animais, pôr o nome nas plantas, nas árvores, tudo isso Deus deu a Adão para mostrar ali que o que Deus queria era estar junto com Adão. Mas um dia, Deus havia falado, olha, vocês não vão comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o inimigo acabou fazendo com que Eva comesse, e Eva deu ao seu marido, ao seu companheiro, Adão. E a partir dali, todos nós conhecemos a história, que este relacionamento com Deus foi cortado. E quando Deus veio na virada do dia e começou a chamar Adão, né, para conversar com ele, o que aconteceu? Adão estava escondido. Estava lá atrás da moita, como diz o provérbio, né? Escondido ali. E Deus chamando e Adão lá escondido. Até que o Senhor chegou até eles ali atrás. E o Senhor falou, por que você não ouviu minha voz? Por que você não me atendeu? Ah, porque eu soube que eu estava nu. E eu tive vergonha e eu me escondi. Então o que o pecado faz com o ser humano, e fez com Adão e Eva, e desde então tem feito, é cortar esse relacionamento de Deus com o homem. O homem passou a se esconder de Deus por causa do pecado. E até hoje, muitos se escondem de Deus. Muitos ouvem Deus chamando, ouvem a palavra, ouvem a voz do Senhor, compreendem o que Deus quer da vida deles, mas estão escondidos atrás da moita. Estão escondidos ali por quê? Porque o peso do pecado, porque a palavra de Deus diz que o pecado faz uma separação entre Deus e o homem. Então as pessoas ouvem a voz de Deus, mas se escondem. Então um dos motivos de muitas vezes a pessoa hoje não ouvir a Deus, ou não obedecer a Deus, ou não estar ali com este relacionamento com Deus, é por causa do pecado. O pecado traz a culpa, o pecado traz a separação. E Deus quer falar com a pessoa. Deus usa a palavra para falar com a pessoa, mas a pessoa se esconde. Porque o pecado traz o peso, porque o pecado traz a culpa, e a pessoa ali acha que ela está afastada de Deus e que Deus vai castigar ela, e ela se esconde de Deus. Então muitos hoje estão dentro da igreja, mas não querem deixar o pecado. Nós pregamos isso semana passada, sobre o não querer deixar o pecado, não querer deixar o vício, não querer deixar as coisas deste mundo, e isso faz com que a pessoa não atenda a voz do Senhor, porque até ouve, mas não atende. Mas Deus não desistiu do homem. E se nós começarmos a ler o Velho Testamento, nós vamos ver que Deus sempre procurou a falar com o homem, né? Deus falou ali com Caim. Quando Caim estava irado, quando Caim estava ali com raiva, porque Deus tinha aceitado o sacrifício do seu irmão Abel e não tinha aceitado o dele, porque ele fez de qualquer jeito. E Deus, sabendo disso, Deus foi até Caim e falou, olha, o pecado está aí diante de você. Cabe a você controlar isso, ou cabe a você escolher. Ou você faz aquilo que você está designando a fazer, ou você deixa o pecado. Porque ele já estava querendo matar o irmão, ele estava com ódio, com rancor. E o ódio era tão grande que ele não ouviu a voz de Deus. A amargura, o ressentimento era tão grande que ele não ouviu. Então, outro motivo de não ouvir a voz de Deus, muitas vezes, é porque a pessoa tem amargura no coração, a pessoa tem ódio, a pessoa não perdoa, a pessoa quer vingança, como Caim. Caim tinha ódio do irmão, e Deus falou com ele, foi lá e falou com ele, mas ele não ouviu ao Senhor. E o que ele fez? Foi lá e matou o seu irmão Abel. E com isso trouxe a consequência, ele foi expulso, ele teve que ir embora, ele saiu dali
do convívio com os pais, com os outros irmãos que ele tinha, teve que fugir, teve que ir embora com uma marca, porque ele não ouviu a voz do Senhor. E hoje, quantas pessoas estão marcadas? Quantas pessoas estão ali sofrendo? Como Caim deve ter sofrido, Caim teve que ir embora. Caim saiu dali do convívio dos pais, teve que ir embora. Foi Caim e certamente foi uma das irmãs dele, que acabou se tornando a esposa dele, teve que ir embora, teve que se separar, foi amaldiçoado, teve uma marca que ficou sobre ele em todo o resto da sua vida, porque ele deixou o ódio dominar. E ele não ouviu a voz de Deus. E hoje muitos estão marcados, porque Deus está falando, mas a pessoa tem ódio, tem rancor, a pessoa quer vingança, a pessoa não esquece, não perdoa, e com isso ela não deixa que a voz de Deus, ela não ouve a voz de Deus, ela não atende o que Deus está falando. E continuando, nós vamos ver depois, Noé é um homem justo. E quando Deus falou com ele, Noé, olha, eu vou fazer chover, você vai construir uma arca, vai entrar você e sua família e os animais. Noé obedeceu. Noé ouviu a voz do Senhor. E com isso, ele construiu a arca, ele pregou a palavra para todos que estavam ali, os outros não quiseram ouvir, não ouviram a palavra de Deus, que Deus tinha falado, que Noé falava que Deus falava através de Noé. E com isso veio o dilúvio e todos pereceram. Mas Noé e a sua família se salvaram, porque ouviram Deus falando. Naquele tempo ainda não chovia. Eles podiam ter falado, mas nunca choveu, o que é isso? Chuva, não vai acontecer isso. Não vai ter inundação não, mas ele obedeceu e ouviu. E continuando, nós temos outros exemplos. Nós vemos ali Abraão, 75 anos, nunca tinha ouvido Deus falar, de repente ele ouve o Senhor falando o Senhor fala com ele, sai dessa terra, sai do meio da tua parentela e vai que eu vou te mostrar o caminho. Abraão creu, Abraão ouviu a voz do Senhor e foi. Ele com Sara e com seu sobrinho, e peregrinaram pelo deserto por tantos anos ali. E Deus havia prometido para ele um filho, e depois de 25 anos ele recebeu, porque ele creu. Porque ele ouviu a voz do Senhor e creu. Esses são exemplos bons. E continuando, nós vamos ver depois Samuel. Samuel ainda era um menino, estava lá no tabernáculo junto com Eli. E uma noite Deus chamou a Samuel e Deus falou, Samuel, Samuel. Deus queria falar com Samuel. E o que Samuel fez? Ele ia lá por 2 vezes e foi falar para Eli, Eli, você está me chamando? Por quê? Porque Samuel não conhecia a voz de Deus. E Eli, depois de algum tempo, ele percebeu, porque Eli não estava chamando, ele percebeu, olha, Samuel, quando você ouvir a voz novamente, você fale assim, fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor. E aí, a outra vez que o Senhor chamou a Samuel, ele falou, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E aí o Senhor falou com Samuel. Esse exemplo nós podemos tomar para nós também. Muitas pessoas não estão entendendo a voz de Deus. Deus fala com ela, mas ela não entende. Deus fala com ela, mas ela pensa que é algo normal, que é alguém falando, ou que é o pastor que está falando só, que é algo natural, e não reconhece a voz de Deus. Não reconhece que é Deus que está falando. E no caso de Samuel, Eli, falou, olha, é Deus que está falando com você. Quando Deus te chamar de novo, fale, eu estou aqui, pode falar comigo. Eu quero ouvir, daí Deus fala que sobre a casa de Eli, fala tudo ali. Deus dá as instruções para Samuel. E Deus continua, se continuarmos os exemplos, nós vamos ver que Deus falou com profetas, Deus falou com reis, Deus falou com Davi,
Deus falou com Salomão, né? Uma noite Deus chegou para Salomão e falou: você pode escolher o que você quiser que eu vou te dar. Então Deus sempre quis falar. Deus sempre falou. E Deus sempre vai falar com aqueles que Ele chama. E nós somos chamados por Deus. Nós fomos escolhidos. Como Jesus diz, aqueles que são meus, eu chamo eles e eles ouvem. Mas o que acontece? As pessoas muitas vezes ouviram a chamada do Senhor, vieram para Ele, mas deixaram depois de ouvir a palavra. Deixaram de ouvir ao Senhor. Deixaram de compreender. Deixaram o pecado impedir que estivessem em comunhão com o Senhor para falar com Ele. E no Novo Testamento nós vemos o próprio Jesus vindo e falando com as pessoas. O próprio Deus que se fez carne, como diz a palavra, o Filho de Deus que veio ao mundo. E Ele diz: eu não vim por mim mesmo, mas eu vim para mostrar o Pai, eu vim para falar a vontade do Pai, eu vim para mostrar que o que o Pai quer falar com vocês. Muitos não creram. E Jesus, ele diz aqui, mesmo em João, abra sua Bíblia aqui em João, no capítulo 5. João capítulo 5, versículo 24. Diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, quer dizer, quem ouve o Senhor Jesus falando, né? E crê naquele que me enviou, quem tinha enviado ele? Deus, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então Jesus veio para falar. Então nós vemos várias fases. Primeiro nós vemos Deus falando diretamente com a pessoa. Eu esqueci de falar de Moisés, né? Deus falou com Moisés, chamou Moisés. Moisés estava lá no deserto, a sarça começou a arder, Deus veio e falou com Moisés. E Moisés não quis ouvir a voz do Senhor. Ele falou: Senhor, manda outro, menos eu. Eu sou pesado de língua, eu não posso, E Deus tinha escolhido ele. Então também há esse tipo de pessoas que ouvem a voz do Senhor, mas falam: não é comigo não, manda outro. Eu não vou trabalhar na obra, eu não quero compromisso, eu não quero fazer nada. É o pastor que tem que fazer, a pastora, manda outro. Deus está falando: olha, você tem que pregar a palavra, você tem que ganhar almas, você tem que fazer a obra do Senhor, você tem que trabalhar na casa do Senhor. E a pessoa quer sair de fininho como Moisés. Manda outro, Senhor, escolhe outro. A quem o Senhor tem que escolher? Menos eu. Então a pessoa ouve a voz, mas se esquiva e não quer obedecer e não quer fazer aquilo que o Senhor quer. Mas Jesus diz: olha, eu vim para aqueles que ouvirem a minha palavra e aqueles que obedecerem a minha palavra. E Jesus diz aqui que não é só dele, né, mas é do Pai que enviou a ele também. Então agora, nessa outra fase, Deus já não fala mais, porque antes de Jesus ficou 400 anos sem Deus falar mais nada. Deus falou com Isaías, Deus falou com Ezequiel, Deus falou. Depois houve um tempo de silêncio. Deus não falava mais com ninguém, não falou mais com os profetas, não falou mais com nada. Até que Jesus veio. E quando Jesus vem, ele diz: eu vim porque o Pai me enviou. E eu vim para falar aquilo que o Pai tem para falar. Jesus falou: eu não falo por mim mesmo, mas eu falo o que o Pai me mandou falar. Então Jesus veio e ele diz: aquele que ouve a minha palavra e que obedece, esse tem vida. E ele diz aqui, né? Esse tem a vida eterna. Não entra em juízo, quer dizer, não vai ser julgado, mas passou da morte, a morte espiritual, o inferno, a condenação, para a vida eterna. Mas Jesus diz: é necessário ouvir a minha voz. É necessário obedecer aquilo que eu estou falando. Por isso que Jesus conta aquela parábola do construtor. E ele fala: aquele que constrói a sua casa
na areia. É como aquele que ouve as minhas palavras e não obedece. Quando vem a tempestade, quando vem a dificuldade, não tem alicerce, a casa, tudo cai, tudo vira uma ruína. Mas aquele que constrói na rocha, com alicerce, que é firme, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, esse permanece. Pode vir a tempestade, pode vir o furacão, pode vir as dificuldades, pode vir o que for, ele permanece fiel. É a palavra de Deus que faz isso. É obediência. E as pessoas hoje não estão ouvindo a palavra. As pessoas leem a palavra, tem a Bíblia na sua casa, lê a palavra, está ali sempre, vem na igreja, mas não muda, não sai da sua forma de viver, não muda o seu modo de pensar e continua vivendo longe do Senhor. Por uma forma ou outra, como foi desde o começo. As pessoas continuam, e o Senhor falou aqui, olha, as pessoas têm ouvido a minha palavra, eu tenho falado, mas não têm obedecido. Por isso que o Senhor falou no meu coração para trazer essa palavra a semana toda eu tenho preparado, o Senhor tem falado comigo, e essa palavra me impactou quando o Senhor falou, olha, eu tenho trazido a minha palavra aqui, eu tenho falado a minha palavra, e as pessoas não têm ouvido. Tem o coração endurecido, não tem obedecido, não tem mudado, não tem transformado a vida, não tem se achegado diante do Senhor, não tem feito o que o Senhor tem mandado fazer. Ouve e continua do mesmo jeito. Mas Jesus disse, quem tem a minha palavra, quem obedece a minha palavra, quem crê, quem ouve a minha palavra, e não é só ouvir a palavra, mas quando ele está dizendo ouve aqui, é ouve e pratica. Ouve e vive a palavra. O evangelho é isso. Esse tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Aqui mesmo em João 8,47. Mais uma vez Jesus diz. João 8,47. Jesus diz. Jesus está falando para os religiosos, para os fariseus que estavam criticando ele. Estavam falando até que ele era do diabo. Jesus diz assim, João 8,47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Jesus é direto aqui, está falando para os religiosos, para os fariseus, para aqueles que se diziam que estavam certos, que estavam ensinando, que andavam ali religiosos, que estavam nas sinagogas, que levantavam e faziam orações bonitas, que se mostravam ali os tais. Jesus diz para eles, olha, se vocês ouvirem a minha palavra, vocês são de Deus. Porque é palavra de Deus. Mas se não ouvir a palavra, Jesus afirma que diz, sois de quem? Não sois de Deus. Se não é de Deus, é do diabo. Se não pertence a Deus, pertence ao diabo. Então quem ouve a palavra e não pratica, não vive, não adianta nada. Pode vir na igreja, pode ser dizimista, pode ler a Bíblia, pode conhecer a Bíblia, pode ler a Bíblia 10 vezes, pode conhecer a Bíblia de trás para frente, mas se não praticar a palavra do jeito que está, do jeito que é, sem voltinhas, sem desculpas, não adianta nada. Não vale nada. E quando Jesus estava aqui, ele falava, e por isso que a palavra foi escrita, por isso que nós temos hoje a palavra para conhecer o que Jesus falou, porque Jesus não está mais no nosso meio hoje. Mas a palavra de Deus representa os ensinamentos de Jesus. Por que Deus falava diretamente com Adão, com Moisés, com Abraão? Porque naquele tempo não havia palavra. Não havia Bíblia. Não havia ali uma Bíblia que Abraão falava, vou abrir para Deus falar comigo. Não havia. Quem escreveu os primeiros livros da palavra, a partir de Gênesis, foi Moisés. Então, antes de Moisés, não havia palavra nenhuma. Então, Deus falava. Deus usava os profetas escreveram.
No tempo de Jesus, estavam ali os religiosos, tinha ali as leis, os profetas, esse Velho Testamento, mas não cumpriam, não obedeciam. Aí quando Jesus veio, ele veio para ensinar e para trazer a vontade do Pai. Mas ele disse, se você ouvir, você é de Deus. Se você não ouvir, você não é. E esse ouvir, como eu digo, não é só ouvir a palavra, mas é praticar, é viver, é reconhecer, Deus está falando comigo. Deus quer que eu mude. Deus está usando a palavra, ou lá na sua casa quando você abrir a palavra, ou quando você vai na igreja e ouve o pastor, a pastora, quando você ouve um programa na televisão de pastores sérios, Deus está falando, você tem que ouvir e obedecer, senão não vale nada. Jesus ainda fala aqui, vamos abrir mais um aqui em João mesmo. João capítulo 12, versículo 47. Aqui, esse trecho é o resumo do ensino de Jesus. E vamos ler a partir do 44 para a gente pegar. João 12, 44. Jesus aqui resume. E ele diz assim: E Jesus clamou dizendo, quem crê em mim? Quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Jesus fala que não tem desculpa. A palavra está aqui. Os ensinamentos estão aqui. Deus continua falando. E até o último dia da igreja aqui na terra, Deus vai continuar falando. Porque Deus quer salvar, Deus quer que todos estejam lá com Ele. Mas se a pessoa rejeitar, não ouvir, o que é rejeitar? Ouve, mas não obedece, ouve, mas inventa uma desculpa, ouve, mas não quer saber, não quer compromisso, está rejeitando a palavra. E essa própria palavra que ela está rejeitando, é que ela vai ser julgada através dessa palavra. No juízo final, quando a pessoa estiver diante do grande juiz do Senhor. E tudo foi colocado ali, olha o que você fez, olha o que... Ah, Senhor, mas eu não, a palavra foi falada. Eu não sabia. Não, eu falei, eu ensinei. Eu falei para você se converter, a minha palavra foi dita. Você não tem desculpa. A palavra vai julgar, é como uma lei. A pessoa vai e infringe a lei no trânsito. Tem uma placa lá, proibido virar, ela vai e vira. E aí ela é punida por aquilo, se o guarda pega, se o amarelinho pega, ela vai e leva uma multa. E se ela for lá e falar, mas por que foi multar? Não, está lá o código, está lá, está dizendo, olha, se você fizer essa conversão onde tem essa placa, onde tem esse aviso, se você fizer, você será punido. Porque você fez algo que está lá na lei. A palavra de Deus é toda a lei do Senhor. Jesus veio para ensinar e para mostrar, você tem que viver assim, você tem que fazer assim. E aqueles que conhecem, aqueles que ouvem, são indesculpáveis, porque ouvem a palavra, ouviram a palavra. Deus falou, o Espírito Santo falou ao coração. O Espírito Santo fala ao coração de cada um. E se a pessoa rejeitar isso, ela vai estar diante do Senhor no julgamento e vai ser condenada. Não vai ter mais chance. Agora eu quero mudar, agora eu quero me arrepender. Não, não vai ter mais chance. Jesus diz, a própria palavra é que vai julgar no último dia. E Jesus diz no versículo 49, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. É interessante esse versículo. O que é prescrito? Quer dizer, Deus, ele mostrava para Jesus tudo o que ele tinha que falar, o que ele tinha que anunciar, o que ele tinha que mostrar. Jesus diz, eu não vim por mim mesmo, mas eu vim para mostrar ao Pai. O Pai agora quer falar com vocês através de mim.
E toda essa palavra foi escrita para que, como eu disse, Jesus não está mais aqui, mas está aqui tudo anotado, tudo falado, para não termos desculpa. Não é histórias que estamos ouvindo de outros falando, mas está aqui na palavra. Então nós temos que obedecer. Então Jesus diz aqui que o Pai que enviou tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Então Jesus estava falando como o Pai está falando para mim falar. Eu estou falando. Eu estou mostrando. Através de Jesus, o Pai fala conosco. Agora, através da palavra que está aqui, Jesus diz: nós somos indesculpáveis. Nós não vamos ter nenhuma desculpa diante do Pai se ouvirmos a palavra e não obedecermos. Se vivermos e negligenciarmos o que o Pai está tentando falar conosco. Nós não podemos viver uma vida de qualquer jeito. E abrindo a palavra ainda aqui mesmo, em João 14. João 14, 23. Diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Então Jesus diz: olha, esta é a palavra. Então o Pai me enviou para mandar essa palavra. Esta foi a missão de Jesus aqui, trazer a palavra de Deus, para a palavra de Deus trazer salvação para todo aquele que crê nele, que o recebe. Porque quem crê em Jesus, crê no Pai. Quem recebe a Jesus, recebe o Pai. E aí Jesus vem morar na pessoa. E Jesus diz: o Pai também vem morar, fazer habitação. Então Jesus veio. E Jesus diz: eu vou para o Pai agora, mas o Espírito Santo vai ficar. E agora quem fala conosco é o Espírito Santo, através da palavra. Por isso que Jesus, mesmo aqui continuando, ele diz: mas o Consolador, versículo 26, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, vocês percebem? No Velho Testamento, Deus falava muitas vezes diretamente com o profeta, com o rei, com a pessoa que ele escolhia. Aí veio Jesus, e Jesus diz: eu fui enviado pelo Pai para falar não de mim, mas para falar aquilo que o Pai mandou que eu falasse, aquilo que o Pai manda que eu falo. E depois Jesus diz: eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo, o Pai vai enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai nos ensinar, vai ensinar a todos. Ele está ensinando hoje. Nós vivemos nessa terceira etapa, a etapa que Jesus morreu, Jesus ressuscitou no terceiro dia, Jesus subiu ao céu, o Espírito Santo desceu à igreja, e é hoje o Espírito Santo que fala aos nossos corações. E que Deus usa o Espírito Santo para falar as palavras de Jesus, para que nós, quando ouvimos a palavra, o Espírito Santo falando ao nosso coração, nós possamos ouvir e ter a certeza: é Deus que está falando comigo. Eu tenho que fazer aquilo que Deus está mandando eu fazer através do Espírito Santo. Porque Jesus diz: o Espírito Santo vai ensinar todas as coisas. O Espírito Santo vos ensinará e vos fará lembrar tudo o que eu tenho dito. Então Jesus vem e fala do Pai e ensina, e a palavra aqui registrada. Por isso que é importante
não falarmos de nós mesmos. Muitos pregadores vêm e começam a contar a história e falam, não, temos que falar da palavra, porque o Espírito Santo usa a palavra para nos ensinar, para nos mostrar. Ele é a voz de Deus para nós, para que nós tenhamos vida. E quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós não podemos endurecer. Como diz lá em Hebreus, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Hoje Deus está falando. Deus está usando a sua palavra, está falando no teu coração. Ele tem falado. Será que você tem ouvido? E se você tem ouvido, você tem obedecido o que o Senhor tem falado? Ainda há tempo de voltar atrás, voltar no erro, não ficar escondido como Adão ficou, com medo, não ficar sem saber e sem entender, como Samuel ficou, não ser desobediente, como Caim, que ouviu e não obedeceu e continuou no seu desígnio do mal. Mas ouvir a voz do Senhor e obedecer. Ouvir a voz do Senhor, quebrar o coração e dizer, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Porque Deus fala, Deus está falando, e Deus não está aqui querendo chamar atenção, querendo te castigar, ou querendo te dar bronca. Deus está aqui dizendo, e Deus está sempre falando porque Ele nos ama e porque Ele quer nos salvar. Ele não quer que nós estejamos diante dele como como juiz e recebendo toda acusação, porque ouvimos a palavra e não obedecemos. Ouvimos a sua voz e viramos as costas e não recebemos. O Senhor tem falado. Jesus diz, o Espírito Santo vai ensinar. O Espírito Santo vai mostrar. O Espírito Santo, Ele vai convencer. No capítulo 16 diz isso. Capítulo 16, versículo 8. Jesus diz: quando Ele vier, quer dizer, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Então o Espírito Santo hoje, ele fala aos nossos corações. Ele está falando com você hoje. O Senhor está falando com cada um de nós. Você tem ouvido a voz do Senhor? E além disso, você tem obedecido o que o Senhor tem falado no teu coração? Você tem feito aquilo que Deus tem mandado fazer? Ou você tem ignorado a palavra? A própria palavra será usada para o julgamento. Se você crer e obedecer, o Senhor vai salvar a tua vida. A palavra tem poder para salvar. Abra sua Bíblia agora em Lucas, capítulo 11, versículo 28. Diz assim: quando uma mulher exclama, né, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram, que está no versículo 27, Jesus diz no versículo 28, ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus. Mas não só ouvir, o que ele mais fala lá, e as obedecem. Ou outra tradução, as guardam. Guardar a palavra.
e obedecer e viver a palavra. Por isso que essa palavra foi conservada. O inimigo tentou de toda forma destruir essa palavra, mas ela está aqui hoje. Nós temos a oportunidade de tê-la nas mãos, de abri-la, de ler, de ir lá nas nossas casas ter um momento para estudar e para falar: Senhor, fala comigo. Fala através da tua palavra, porque a própria palavra de Deus lá em Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E é mais cortante do que uma espada de 2 gumes que penetra e que sabe discernir ali a alma, os sentimentos. E ela é viva. E quando precisamos e quando necessitamos de uma palavra de Deus, a palavra vem diretamente conosco. Quando estamos necessitados, amargurados, com medo, quando precisamos de uma resposta, a palavra de Deus nos fala, porque ela é viva. Deus fala através da sua palavra. Hoje não adianta dizer mais: Deus vai falar comigo vai vir lá no meu quarto e me chamar, Samuel, como chamou Samuel, eu vou falar com você. Deus pode até fazer isso, mas Ele tem a sua palavra. E as pessoas muitas vezes falam: só vou acreditar se Deus falar diretamente comigo. Ela vai esperar a vida inteira. E quantos foram enganados achando que Deus estava falando e não estava falando nada? Como muitas seitas aí, aqueles que fundaram, diz que Deus veio, Deus mandou um anjo, Deus falou que não era essa palavra, que tinha que ser mudada e que tinha que ser de outro jeito. Muitas seitas estão por aí. Pode ver, a maioria, os fundadores receberam outra palavra, receberam um anjo, receberam alguém ali para falar: olha, não é assim, olha a palavra, olha, não foi dessa forma que Jesus fez o seu sacrifício, ou que Jesus não veio em carne, um monte de coisa aí. Que fala: recebi a visita de um anjo, o próprio Deus falou comigo. Paulo diz: olha, se vier alguém, nem que for um anjo, que diga outra palavra que não seja essa que está aqui, seja anátema, isto é, seja amaldiçoado. Outra coisa que nós temos que tomar cuidado é de não ouvir outras palavras, achando que é Deus que está falando. Porque o próprio Jesus diz que muitos viriam até no nome dele, e pregariam um monte de coisa, falariam muita coisa, mas que estariam enganando, e muitos seriam enganados, achando que é Deus que está falando. E hoje você não precisa muito, você liga a televisão, você liga um rádio, você às vezes batem na porta da sua casa, e aquela palavra não é a palavra de Deus. Não é Deus que está falando. Mas fala em Jesus, fala no nome de Jesus. Mas tem cura, mas tem... Não é a palavra de Deus, é engano. E isso é mostrado. Vamos ver aqui. Abra a sua palavra agora vamos ver aqui mais perto, Atos. Em Atos, capítulo 20. Veja que nós lemos lá Jesus falando, né, que o mercenário vem também. Mas as ovelhas que conhecem a voz de Jesus não seguem o mercenário, porque não lhe conhecem a voz. Por isso que é importante você conhecer a voz de Deus, a voz de Jesus, o Espírito Santo falando. Para que você não siga, para que você não receba uma palavra, não siga um mercenário, não siga um lobo, não siga um falso profeta que está ali para enganar e para te conduzir à perdição. Atos capítulo 20. Paulo está falando aqui, Atos capítulo 20, versículo 29. Vamos ver o 28, diz assim. Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, quer dizer, coisas alteradas. Como hoje estão ensinando aí um evangelho de prosperidade, um evangelho
que não é a palavra de Jesus, para arrastar os discípulos atrás deles. E quantos têm sido arrastados, têm deixado a verdade, deixado a igreja que prega a verdade, deixado a palavra de Deus verdadeira e têm sido arrastados por palavras, por homens que estão pervertendo, que estão levando palavras erradas, palavras mentirosas, palavras enganosas. Versículo 31 diz: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. E olha o que diz depois: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Paulo aqui falando, olha, cuidado. Muitos vão querer arrastar, muitos vão querer pregar uma palavra que não é, falando que é Deus que está falando. E Deus não está falando. Por isso que é necessário conhecer. Jesus diz: aqueles que são meus conhecem a minha voz, e de maneira nenhuma seguirão um mercenário, seguirão o falso pastor, o falso discípulo, o falso mestre, o falso apóstolo, quem quer que seja, que se denomine aí, mas que não tem a palavra da verdade, mas que deturpa. Temos que estar atentos ao que o Espírito Santo diz. Estar atento ao que o Senhor tem falado. O Senhor fala através da sua palavra. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz a palavra do Senhor que antes Deus falou através dos seus profetas, mas agora fala através de Jesus. E da palavra. É a palavra. Se alguém vier querendo mudar a palavra, querendo mudar aquilo que o Espírito Santo tem falado, não aceite, porque é engano, é mentira. E Jesus diz que nos últimos tempos muitos viriam. Abra sua Bíblia em 1 João, lá no finalzinho agora. 1 João, capítulo 4. Versículo 1 diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Há muitas palavras sendo faladas aí. Palavras de prosperidade, palavras de cura, palavras de que a pessoa tem tudo, palavras enganosas. Que não são as palavras de Jesus. E nós temos que estar atentos para ouvir o Senhor falando. E quando nós tivermos certeza, é o Senhor, provai, diz aqui, prove, cuidado. Não dê crédito a qualquer coisa, mas prove. Na palavra. Faça como os bereanos. A palavra de Deus diz lá em Atos que os bereanos ouviam a palavra e iam lá conferir, ver se estava ali mesmo, se era aquilo ali mesmo. Não é alguma coisa parecida, não é alguma outra forma de ver as coisas. Não, é o que está ali. É a palavra, ela é clara. E o Espírito Santo fala aos nossos corações.
Esteja atento. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Receba esta palavra com alegria e viva esta palavra. Porque quem crer nesta palavra e viver esta palavra passou da morte para a vida e não será condenado. E o Senhor tem falado. E Ele tem falado por tantas formas. Tudo isso que nós temos visto aí, furacões, tempestades, tudo isso está na palavra. E Jesus diz, olha, quando você vê isso, saiba que está próximo à volta. E nós temos visto intensificado. Essa semana são 3 furacões, um atrás do outro. E é terremoto, o maior, e é isso. A palavra está falando, a natureza está usando. Deus está usando a natureza para confirmar a sua palavra. Está aqui na palavra. Jesus mesmo disse, olha, quando ouvirdes falar, saiba que está perto, está próximo. Por isso temos que estar atentos e ouvir a voz do Senhor. E ficarmos firmes na palavra. Obedecendo a palavra, porque está perto, está próximo à volta, o fim está chegando. E aí virá o juízo. E aí, quem não ouviu, quem não recebeu, quem não obedeceu, esse já está condenado. Porque Jesus diz, quem me ama, me obedece. Quem me ama, ouve as minhas palavras e me obedece. O Senhor está falando conosco. O Senhor cada dia tem falado. Damos graças a Deus que você vem aqui na casa do Senhor e o Senhor fala. Você vai muita igreja aí, você vê um monte de coisa, menos a palavra. As pessoas estão ali correndo atrás de bênçãos, correndo atrás disso, de milagre, disso, mas a palavra não tem sido falada. E elas não estão vivendo a palavra. E o que adianta ser curada? E o que adianta ser rico? Mas não ter a palavra e não viver a palavra. E poucos estão ensinando a palavra. Mas nós temos esse compromisso de ensinar a palavra. Você abriu a palavra, você leu a palavra. Ninguém falou de si mesmo aqui hoje. Nós falamos da palavra. Está aqui. Se você quiser ler de novo, o Senhor vai falar com você mais ainda. Porque ela é viva e eficaz. Receba essa palavra e viva essa palavra. Feche seus olhos. Recline a cabeça. Tua cabeça. Eu tinha muito mais que falar. Vários versículos. Alguns eu citei. Não deu para ler. Mas o Senhor deu o seu recado nessa noite. O Espírito Santo falou aos nossos corações. Cumpre a nós agora ouvir e obedecer. Não endurecer o nosso coração. Se queremos entrar na vida eterna, temos que quebrar o nosso coração e deixar que a palavra faça a obra nas nossas vidas. Você tem ouvido a palavra. Não deixe de obedecê-la. O Espírito Santo tem falado no teu coração. Não deixe que nada tire essa palavra da tua vida. Porque é ela que nos dará a vida eterna.